Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 12 ao verso 16. Os irmãos acharam? Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou, por tudo que ela pode nos trazer essa noite, alimento espiritual para a nossa vida, Senhor, alimento precioso que sustenta, que nos mantém de pé. Só a Tua palavra tem esse poder. Por isso estamos aqui para ouvi-la e queremos ouvir apenas o que vem de Deus. Não estamos interessados nas doutrinas humanas, nem nas filosofias do mundo, mas na Tua palavra, Pai. Fala conosco essa noite, eu te peço, pelo poder do Espírito Santo, quebra as barreiras de entendimento, as distrações e unge a minha vida, Senhor, para que eu seja capaz de ministrar de acordo com a Tua vontade, que eu seja um instrumento do Senhor e o Senhor seja glorificado mais uma vez essa noite. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo, nesta palavra aqui, mais uma vez em Filipenses, nós lemos pela manhã um outro texto da carta aos Filipenses. Ele traz uma exortação à igreja, ele continua falando à igreja a respeito de coisas importantes que devem mudar na nossa vida, que nós devemos praticar. Foi a tônica da mensagem que foi ministrada hoje pela manhã. E nessas palavras aqui do apóstolo Paulo, a gente também pode ver que a vida cristã, ela é um contínuo desafio. Nós somos diariamente desafiados por Deus a viver de uma maneira diferente. Como tenho batido nessa tecla e falei de manhã, não adianta eu dizer que eu sou cristão e isto apenas saia da boca para fora e não seja acompanhado de um viver transformado, não seja acompanhado de atitudes diferenciadas, de princípios morais diferentes. Então a vida cristã nos desafia a viver de uma maneira diferente da maioria das pessoas. E há um desafio grande para nós nesse sentido, porque Deus nos leva a essa realidade e nós precisamos trazer isso como responsabilidade para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então, o desafio que Deus traz para nós, inclusive nestas palavras de Paulo, é que a gente viva uma vida cristã de maneira fiel. Ser fiel, irmãos, é algo que precisa estar sempre como alvo para nós. Fiel, a palavra vem de fé, que é de fato a razão da nossa salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, não é pelas obras para que ninguém se glorie. A fé que me salva é a fé que me mantém salvo. É a fé que eu preciso viver a cada dia. Como Deus diz na sua palavra em vários pontos, o meu justo viverá pela fé. Esta fé é que traz para a minha vida a fidelidade necessária. Vem de fé a palavra fidelidade. Ser fiel é viver de acordo com a sua fé, viver de acordo com aquilo que eu creio, e nesta fé progredir sempre. Há um desafio de Deus para nós, viver pela fé e viver em constante progresso. Porque todos nós estamos caminhando dia a dia para que o nosso próximo dia seja melhor do que o dia anterior.
A palavra de Deus diz em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o caminho que Deus tem para cada um é um caminho de progresso, progresso contínuo, que é alimentado pela fé. Por isso, o justo vive pela fé. Então, é um caminho de fidelidade e de progresso constante. Não é o plano de Deus que eu viva de altos e baixos. Falei um pouco disso pela manhã. Não é o projeto de Deus que eu viva vacilante, mas sim firme no Senhor. E isto vem da fé, que precisa me alimentar diariamente para que eu possa crescer. A palavra de Deus é um alimento que deve ser consumido diariamente. Você não se alimenta de vez em quando, você se alimenta constantemente. E é isso que garante o seu crescimento desde que você era pequeno. A alimentação que você recebeu e continua recebendo vai produzindo o seu fortalecimento. Assim também é a palavra de Deus. Então, o desafio para nós que somos cristãos, que nos dizemos cristãos, é viver de maneira fiel, progredindo sempre no nosso caminhar. E também, através desta vida que temos, compartilhar o Evangelho que salvou-nos, compartilhar a salvação que recebemos, testemunhando com a nossa vida a eficácia do Evangelho. Falei também um pouco disso pela manhã. Como vou falar de Jesus para alguém se não apresento na minha vida as mudanças que ele realizou? Eu posso dizer que Jesus muda a vida de uma pessoa, mas se essa pessoa olhar para mim, ela vai perguntar, mas por que não mudou a sua? Então é algo completamente distoante, incompatível. Não posso dizer que Jesus é bom se eu não vejo e não mostro na minha vida os efeitos da sua bondade. Então o desafio para o cristão é viver continuamente em fidelidade, progredindo sempre, mostrando com a sua vida a eficácia do Evangelho. Mostrando para o mundo, não através apenas de palavras, mas através de comportamento, que a obra de Jesus na cruz foi eficiente, foi eficaz, e a minha vida mudou e se transformou por causa daquilo que Jesus fez por mim. Então, amados, o que a gente chega à conclusão é que o cristianismo, se dizer cristão, exige um padrão de vida muito superior ao que a gente possa imaginar. Dizer-se cristão não é dizer-se privilegiado. Como eu falei de manhã, não há motivo para eu me orgulhar. Eu sou cristão, eu sou filho do rei, e tantas coisas que as pessoas dizem. Mas eu preciso viver de uma maneira compatível com esta posição. Então, o cristianismo exige um padrão de vida superior. Citando mais uma vez o que disse pela manhã, quando os crentes dizem somos filhos do rei, quer dizer, somos príncipes, o príncipe deve apresentar uma certa nobreza na sua maneira de viver, na sua maneira de lidar com as pessoas, no seu tipo de vida, na sua moral. Então, nós precisamos ter esta nobreza que vem de Cristo. Cristão, ser cristão, requer um padrão de vida que precisa ser diferenciado, irmãos. E através da nossa vida, eu insisto, é que nós mais pregamos o Evangelho. E Deus nos confiou o Evangelho. E esse é um problema. Jesus disse que nós é que iríamos pregar o Evangelho. Ele nos deixou a missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, mas já disse a você que eu só posso pregar não só com as palavras, mas também com a vida, com o comportamento. Se a pregação se limitar ao que eu digo e não ao que eu também faço e sou, eu não terei sucesso na ministração da palavra. Então, missões de Deus para nós, anunciar o Evangelho, anunciar a nova vida em Cristo, com a própria vida que temos levado, compartilhando, testemunhando, sendo fiel, progredindo a cada dia. E esses desafios são aqui rapidamente elencados por Paulo nesse texto que a gente acabou de ler. Eu vou ler alguns detalhes do texto junto contigo.
Primeiramente no versículo 12, olha o que ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha o que ele diz em primeiro lugar: a obediência. Paulo está se dirigindo à igreja, uma igreja que ele mesmo fundou, que ele mesmo abriu, e aí agora de longe escrevendo uma carta para eles, os chama de amados e diz a eles que eles sempre obedeceram. Olha, uma característica de uma igreja que opera, uma característica de um cristão abençoado, é a sua obediência. Lembra que pecado, irmãos, é qualquer tipo de desobediência. Pecado é desobediência. Então, o que Paulo exalta nessa igreja é a sua obediência. E ele diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele tem tido notícias da igreja que são notícias animadoras, que eles estão perseverando em obedecer ao evangelho que receberam, que lhes foi ensinado. Então, obediência ao ensino que eles receberam do apóstolo Paulo. Ou seja, ouviram o evangelho e passaram a viver de acordo com aquilo que ouviram. Então, essa primeira característica aqui apontada por Paulo nessa igreja é a característica da obediência. Obediência à autoridade do apóstolo, e eles ali ouviram a palavra, entenderam e colocaram em prática. Não só na frente, mas muito mais importante, na ausência. E aí isso nos faz também a uma reflexão. Será que eu sou obediente só quando eu estou na igreja, na presença dos irmãos, ou muito mais ainda na ausência, sem que ninguém esteja vendo, sem que ninguém esteja por perto? Dizem alguns que aquilo que nós realmente somos é aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando, que este seria o nosso real caráter, aquilo que fazemos quando ninguém está vendo. Então, a exortação de Paulo para nós é a obediência, não só na presença, mas também quando ninguém está olhando, porque há alguém que sempre está olhando. Quem é ele? É Deus, que sempre tem os olhos, como a Bíblia diz, sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Então, a obediência deve ser uma característica marcante daquele que quer se dizer cristão. Como eu posso me dizer cristão se eu não me disponho a obedecer aos princípios da palavra de Deus? Se eu trago para mim apenas as coisas boas que eu vejo na Bíblia, mas aquelas que eu não gosto, eu deixo de lado. Aquelas que me ordenam deixar de fazer determinada coisa, deixar de ter determinado comportamento, essas eu recuso. Isso não é viver em obediência. Obediência não é obedecer só aquilo que eu concordo. Nós, irmãos, temos a tendência de obedecer apenas aquilo que concordamos. E isso não é obediência. Imagina que você é um soldado, e você está no quartel e recebe uma ordem superior, e ao receber a ordem superior, você não tem direito de questioná-la. A questão não é se você concorda ou não com aquela ordem. A questão é que você deve obedecer. E ai de você se não obedecer, alegando que não concorda. Não é? Vira para o capitão e fala assim, olha, eu não vou não, porque eu não concordo. Você pode fazer isso? Pode, mas você vai sofrer as consequências disso. Olha, queridos, Deus está nos mandando algumas coisas. Ele não pede, Ele manda. E eu posso dizer, não concordo. Posso? Posso. Não deveria. Há até no mundo um ditado que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo deveria obedecer a Deus. Então, uma característica de um crente verdadeiro é essa obediência, que sempre a sua vida está atrelada aos princípios de Deus, e deseja obedecê-lo sem discutir, sem dizer se concorda ou não. Eu não tenho que concordar com a Bíblia, eu tenho que me submeter a ela.
Deus não está esperando a minha concordância com o que Ele diz, Ele está esperando a minha submissão à sua autoridade e ao seu senhorio. A razão de muita gente não conseguir ser salva é porque não quer se submeter à autoridade de Deus. Deus determinou uma maneira pela qual o homem pode ser salvo, mas o homem insiste em dizer, não, eu quero da minha maneira, eu quero do meu jeito, então não é salvo. A única maneira de salvação é pela fé em Jesus Cristo, render-se a Ele. Mas eu quero pelas boas obras, eu quero por caridade, eu quero por reencarnação, eu quero por isso, por aquilo outro. Então não vai. Porque não é como você quer ou acha que deve ser, mas é como Deus disse, eu preciso apenas me submeter. Deus não colocou a sua palavra em discussão para aceitar palpites ou opiniões, mas Ele deseja que se obedeça a sua palavra. Chega ele a dizer em 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. O que mais Deus deseja é a obediência. E Paulo, ao exaltar essa igreja, ele disse, vocês obedeceram. E sempre obedeceram, e continuam obedecendo, mesmo na minha ausência. Voltando ao versículo 12, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Aí a gente precisa entender o que está sendo dito aqui. Desenvolvei a vossa salvação. O que é desenvolver a salvação? Parece uma palavra estranha, não é? Algumas outras versões falam um pouco diferente, porque o que a gente aprende na Bíblia é que salvação é pela fé, não é por obras, não é por sacrifício próprio, não é por esforço humano, mas é por algo que Deus fez por mim. E o que Ele fez por mim? Me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação se dá por eu crer nele e me submeter a ele. Então, não está inserido aí nenhum trabalho em relação a ser salvo. Mas agora Paulo, ao dizer para a gente, desenvolva a salvação, podem alguns erradamente interpretar que há algum trabalho envolvido nisso. Não, não há trabalho algum. A salvação continua sendo de graça. Não é por algo que nenhum de nós faça, mas a Bíblia diz também que as boas obras que nós devemos fazer foram por Deus preparadas de antemão para que a gente andasse nelas. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Deus as preparou para que eu as fizesse, através da transformação que o Evangelho produziu na minha vida. Agora eu não faço coisa boa para ganhar algum favor de Deus, porque eu sei que favor de Deus é de graça. Não se compra com boas obras nem com bom comportamento. Mas agora que eu sei disso, eu preciso fazer as boas obras que Ele preparou para que eu as faça. Então, quando Paulo nos diz aqui desenvolver a salvação, tem o sentido de operar, de fazer, de realizar, de desenvolver no sentido de crescer, de progredir, como eu disse ainda há pouco, de avançar, de continuar nessa vereda do justo, brilhando mais e mais. Esse é o desenvolvimento da salvação. Quando eu fui salvo, quando você foi salvo, no momento em que você se rendeu a Jesus Cristo, no momento em que a palavra foi ministrada e o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você não viu outra alternativa além de se render a Cristo, nesse momento o Espírito Santo te selou para a salvação. Nesse momento você passou a ser habitação do Espírito Santo de Deus. Nesse momento aconteceu a sua conversão. Comigo isso aconteceu em 1992, mas de lá para cá, eu estava pronto no dia da minha conversão? Não, eu estava salvo, amém? Por que estava salvo? Fiz alguma coisa para merecer? Não, apenas me rendi, apenas entreguei, não resisti mais, não contra-argumentei,
Já disse a vocês como foi a conversa com a minha tia, né? Não mais consegui argumentar a sabedoria que veio do Espírito Santo, então me rendi. Nesse dia fui salvo. Mas começou naquele dia a vereda do justo, justificado, chamado Maurício, que precisou de uma constante subida, de um constante crescimento, que eu não quero de maneira nenhuma que se estabilize nem que desça, mas que ele continue crescendo. Até o Senhor me chamar, a nossa função é crescer, é desenvolver. A nossa função é progredir. Eu comecei a progredir. Eu comecei a me santificar, eu comecei a deixar algumas coisas, você também passou por isso. Eu comecei a entender outras coisas de maneira diferente, comecei a conhecer mais de Deus, a estudar mais a sua palavra, a começar a trazer para mim os efeitos da palavra. Isso deve acontecer com todo aquele que é salvo. Então, quando Paulo diz desenvolver a sua salvação, ele está dizendo progrida. Não pare na salvação. Irmãos, quantas vezes já falei aqui na igreja? Se tudo que Deus tivesse para nós era nos salvar, era melhor salvar e morrer na mesma hora. Por exemplo, em 92, eu me rendi, a minha tia orou por mim, pela minha esposa, ajoelhados onde estávamos, acabou a oração, vinha um raio assim, fulminava a gente. Pó no chão, pronto, acabou. Acabou. Está pronto, está beleza. Está bom ou não está? Os irmãos estão sérios. Ninguém quer ser fulminado. Mas, teoricamente, está bom. Já foi salvo. Posso imediatamente estar com o Senhor. Mas não fulminou. Então me deixou aqui para crescer. Me deixou aqui para germinar. Me deixou aqui para desenvolver. Me deixou aqui para compartilhar o Evangelho com os outros. Amém? Aconteceu contigo. Você morreu? Não morreu ainda, né? Você morreu para o pecado, a Bíblia diz. Mas agora vive para Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Antes você já estava morto. Morto em quê? A Bíblia fala, nos seus delitos e pecados. Já estava morto. Aí, quando você foi salvo, você morreu para os pecados e renasceu para Deus. Para viver para Deus. Então, Deus te deixou vivo. Tem plano para a sua vida. Tem função para você, tem trabalho para você fazer. E o seu trabalho é crescer, crescer, crescer. Crescimento, desenvolvimento, progressão, avançar, pôr em ação. A versão internacional NVI diz, pôr em ação a sua salvação. Fui salvo, agora haja como salvo. Foi salvo, agora atue como salvo. Então isso quer dizer que na vida cristã a gente não pode parar. Se parar, é melhor morrer. Parei de crescer, parei de evoluir, então está na hora de morrer. Mas infelizmente, muitos irmãos param. Muitos irmãos param e pior, outros começam a descer. A Bíblia não prevê essa descendência. Não, ela prevê que eu continue crescendo, que eu continue avançando, que eu não pare. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Não está previsto parar, não está previsto dar uns passinhos para trás, não está previsto uma semana de férias de ser cristão. A Bíblia manda continuar crescendo. Esse é o desenvolvimento da salvação. Você, eu, não temos direito de parar. Dá para entender isso? Esse caminho não tem volta. Esse caminho não admite olhar para trás. Esse caminho não admite parar. Você leva essa responsabilidade, como eu disse aqui no início, é uma responsabilidade que o Senhor nos deu de continuar para pregar com a vida, com o comportamento, através da santificação, da mudança, de tudo que Deus tem feito. E é isso que Paulo diz. E aí, voltando ao texto, no versículo 13, ele diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar,
segundo a sua boa vontade. Veja, o próprio Paulo desmistifica qualquer tentativa da gente dizer que desenvolver a salvação é a gente trabalhar, é a gente fazer alguma coisa para continuar salvo ou para garantir a salvação. Quem garante a minha salvação é o sangue de Jesus que foi vertido e está sobre a minha vida. Quem garante a minha salvação foi o bom trabalho feito por Cristo sobre mim. O perdão dos meus pecados, a intermediação entre mim e Deus. É Jesus que agora está entre mim e Deus. E é isso que garante a minha salvação. Não são as minhas obras, nem para ser salvo, nem para me manter salvo. E aí Paulo vai dizer, porque Deus é quem efetua em vocês tanto a vontade como a realização, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que efetua em mim o querer e o realizar. O que isso me ensina? Que eu não posso depender de mim mesmo. Eu preciso entender como cristão que aquilo que eu fizer de bom foi Deus que fez através de mim. E aquilo que eu fizer de ruim fui eu mesmo que fiz sozinho. Está me entendendo? O que eu faço de ruim foi eu mesmo culpado. Mas quando eu faço alguma coisa boa que preste, foi Deus através de mim. Dá para entender isso? Essa é a palavra que o Senhor está compartilhando conosco. Ele efetua. Ele faz, Ele coloca em mim a vontade de fazer. E quando eu faço, foi Ele que fez, sob a sua vontade boa, perfeita e agradável. Então, quem está, na verdade, trabalhando em nós, é Deus. Quando eu progrido, quem é o responsável por isso? Deus. Algumas vezes, pregando à igreja sobre santificação, eu disse a vocês que é Deus quem nos santifica. Santificação não é uma obra humana. Eu decidi ser santo, eu vou me trancar num mosteiro, lá no alto do morro, e toda vez que vier um pensamento pecaminoso, eu vou pegar um chicote e vou me chicotear todo. Não, não funciona, não dá certo. Não consigo fazer isso, não dá resultado. É Deus que me santifica, porque é Ele quem opera em mim, tanto o querer quanto o realizar. É Ele que me ajuda a subir essa colina como a luz da aurora até que seja dia perfeito. É Ele que me impulsiona para isso. Não é na minha força, mas é no poder de Deus. Todas as vezes que eu me estribar na minha capacidade, na minha força, eu tendo a cair. Porque a minha força e a minha capacidade, por maiores que sejam, são limitadas, mas a força e a capacidade de Deus é ilimitada. Então o Senhor opera o desejo, opera a realização, segundo a sua boa vontade. Veja o que Jesus nos disse em João capítulo 15, verso 15. Veja como isso está de acordo com a palavra do Senhor Jesus. João capítulo 15, verso 15. Tão óbvio, mas às vezes a gente não lembra disso. Aliás, 15, 5, perdão. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Tolinho é aquele que acha que faz alguma coisa. Bobo é aquele que pensa que é bom em alguma coisa. É aquele que pensa que está fazendo alguma coisa. Se estamos fazendo, é porque Deus está fazendo através de nós. Se estamos operando, é porque Deus está operando através de nós. Lembra, sem Ele, nada podemos fazer. Nada é nada mesmo, irmãos. Sem esse suporte operando em nós, tanto a vontade de fazer quanto a realização, nada podemos fazer. Veja a característica única do nosso Deus, em Isaías capítulo 64. Como já disse várias vezes a você, só em relação ao nosso Deus, nós encontramos uma palavra como essa. Isaías 64, verso 4. Olha o que está dizendo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu,
Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não existe em nenhuma religião do mundo um Deus como o nosso Deus. É diferente de tudo que a gente já viu em toda a filosofia ou pensamento religioso. Porque é um Deus que trabalha para aquele que nele espera, ou seja, para aquele que nele confia, para aquele que se submete a ele. Ele trabalha. Em todas as religiões, o homem trabalha para agradar a Deus. O homem trabalha para aplacar a sua ira. O homem oferece para que ele seja benevolente a ele. Nós temos um Deus que ninguém nunca ouviu falar dessa maneira, que nenhum pensamento da antiguidade apresentou. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. O meu trabalho é confiar em Deus. O meu trabalho é esperar em Deus. E Ele vai mudando a minha vida, vai operando em mim. Eu desenvolvo a minha salvação sendo fiel, sendo constante, estando ali pronto, em obediência. Eu só preciso obedecer, o resto Deus vai fazendo continuamente, sem interrupção. Veja mais o que diz no Salmo 127, no versículo número 2. Salmo 127, verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Veja como Deus fala da inutilidade de trabalhar sem Deus. Também não confunda esse versículo achando que Deus está te chamando para uma vida mansa, na sombra e na água fresca, debaixo de uma rede, tá bom? Não. Ele trabalha, sim, enquanto você dorme, porque Ele não dorme nunca, irmãos. Ele trabalha para aquele que confia nele, como diz Isaías, mas Ele me chama para desenvolver a minha salvação. Crendo nele, confiando nele, obedecendo a sua palavra, me colocando à sua disposição para que ele opere em mim e através de mim, tanto querer quanto o efetuar, através da sua vontade perfeita, boa e agradável. É isso que a Bíblia está nos dizendo, eu preciso confiar nisso e viver desta maneira. Voltando ao texto lá em Filipenses, no capítulo 2, aonde estávamos lendo, veja, Paulo continua trazendo aqui alguns alertas. Filipenses, capítulo número 2, no versículo número 14, ele continua dizendo assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Olha o desafio aí. Já entendemos como ele faz, já entendemos como ele opera, entendemos o que ele espera de nós, e agora ele nos diz, a semelhança do que vimos também hoje pela manhã, que devemos fazer, mas sem murmuração e sem contenda. O que é a murmuração, irmãos? São reclamações, são queixas, muitas vezes infundadas, que não caem bem na boca de um cristão. Lembra da responsabilidade de se chamar cristão? Você é cristão, você não pode andar por aí se lamentando, murmurando. Murmuração é aquela, sabe aquela coisa que sai pelo lado da boca? Aquela palavra que ninguém... igual o Zé Buscapé, né? Reclamando, resmungando, né? Dizendo que não, está errado, não pode, não. Não fica bem para a gente. Nossa vida não pode ser uma vida de murmuração. Quando você olha Números capítulo 11, você vê Israel murmurando no deserto. E o que aconteceu com aquele povo que murmurou? Sofreu a ira de Deus. A ira de Deus é verdadeira. Embora haja o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua ira também permanece, irmãos. Então a murmuração, ela atrai a ira de Deus. Por quê? É como diz o ditado popular, reclamamos de barriga cheia. Como Israel reclamou, queriam pepinos, melões, cebolas do Egito, mas estavam bem supridos e alimentados pelo maná, e não se davam conta disso. Então reclamamos de barriga cheia. Por isso essa murmuração, ela provoca a ira e indignação de Deus que tem cuidado de nós.
Não pode haver na minha vida murmuração. E no mesmo versículo, Paulo diz, eu preciso fazer a obra sem murmuração, mas também sem contenda, sem briga, sem picuinha, sem coisinhas entre os irmãos. Veja, a Bíblia não manda eu contender, não manda eu reclamar, não manda eu murmurar. O que ela manda eu fazer é agradecer. Vamos substituir a murmuração e a contenda pela gratidão. Como é bom ter um coração grato. Como agrada a Deus um coração grato. Quando Israel murmurou no deserto, o que mostraram em primeiro lugar? Ingratidão. Ninguém gosta de ingratidão. Você gosta? Quando você faz bem a uma pessoa e recebe dela o mal pelo bem que você fez, ninguém gosta disso. Mas a gratidão é algo que transforma toda a situação. Então, ao invés da gente murmurar, ao invés de contender, viver brigando, viver dessa maneira, olha o que diz 1 aos Tessalonicenses 5,18. Você conhece de cabeça? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O que está escrito lá? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradecer. Quando? Em todas as coisas, em todas as situações, gratidão. É melhor do que murmuração, infinitamente melhor do que murmurar. E que mais pode acompanhar essa gratidão? O louvor. Veja no Salmo 34, no versículo 1. Salmo 34, verso 1 diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará, quando? Sempre nos meus lábios. Sempre louvando ao Senhor. Irmãos, não consegue louvar quem não é grato. Se nós fizermos uma análise do comportamento dos irmãos na igreja, a gente pode desconfiar de alguns irmãos. Sabia disso? Imagina, está na hora do louvor, você parece um espantalho. O louvor está rolando, você está quase dormindo, né? Você não consegue abrir a boca para cantar. O louvor deveria estar sempre nos teus lábios. Mas sabe o que produz um louvor genuíno? A gratidão. Quanto mais eu tenho para agradecer, quanto mais eu tenho consciência dessa gratidão, mais eu louvo. Os irmãos que mais louvam são aqueles que são mais agradecidos a Deus. Porque louvam com alegria, louvam de coração. Porque sabem que não merecem aquilo que têm. Então isso produz louvor. Em tudo dão graças a Deus. Porque não se acham dignos nem merecedores de nada. Mas aquilo que têm já é evidência de que Deus é bom demais. Então as pessoas louvam de forma relativa e proporcional à gratidão que têm. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, irmãos. Adorar é diferente, você adora pelo que Ele é. Não diminui nada a responsabilidade, mas o louvor é pelo que Deus tem feito. E quando eu sou grato pelo que Deus tem feito, me agrada louvá-lo. Me agrada engrandecê-lo através dos meus lábios. Essa é a diferença. Não há o que possa fazer um grupo de louvor para animar você. Se você não vier animado de casa, irmão, você pode ter o melhor grupo de louvor aqui, os caras mais... né? Aí é perigo, porque você está animado porque o cara é carismático, ou você está animado porque você é grato a Deus? Olha a questão. O que te anima é um animador, ou o que te anima é a tua gratidão ao Senhor? Se você for grato ao Senhor, você vai começar a louvar muito mais do que você louva. Se você pensar muito bem na hora de começar o louvor, Deus, como pode eu estar aqui essa hora? Senhor, quanta coisa o Senhor tem feito por mim. Meu Deus, quanto o Senhor tem me abençoado sem eu merecer. Ah, Senhor, eu tenho que te louvar. Aí você vai louvar, vai chorar, vai pular, vai dançar. Lembra de Davi? Davi, a mulher dele, né? Ela olhou para ele pulando lá, dançando. Que cara ridículo. Lembra que ela falou isso? Por quê? Porque ela não é grata a Deus. Quem não é grato a Deus não gosta de ver louvor.
Quem não é grato a Deus, torce para o louvor acabar logo, porque quer ouvir a palavra. Já viu isso, irmãos? Quem não é grato a Deus não quer saber de louvar. Mas o louvor vai bem, é nos lábios daqueles que são gratos a Deus. E é isso que eu preciso ser em todo tempo. O versículo diz também que eu não devo contender. Não fica bem para um cristão viver em contenda. Onde a Bíblia diz isso? Vamos ver. Provérbios capítulo 22, versículo 10. Provérbios 22, verso número 10. Está escrito claramente para nós aqui o princípio. Veja Provérbios 22, 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. A Bíblia manda jogar fora, irmão. Vou abrir a porta e vou lançar uns irmãos lá fora daqui a pouco. Mas tudo bem. Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Já ouviu a expressão que tem gente que gosta de jogar lenha na fogueira? Vem desse versículo aqui, ó. Nós não estamos aqui para jogar lenha na fogueira, a gente está aqui para tirar a lenha, entendeu? Tirar a lenha, tirou, o fogo se apaga. Então, Deus não chamou nenhum de nós para botar lenha, mas tem gente que gosta. Vão irmão brigando com o outro, toma partido, fica do lado de um contra outro, e começa a criar o time de um, o time do outro, e o diabo só está rindo dessas coisas. Porque ao invés de eu estar crescendo com isso, eu estou parado, eu estou estacionado. Eu não estou desenvolvendo a minha salvação enquanto eu fico nesse comportamento puramente infantil. O versículo é claro. Faça tudo sem murmuração e sem contenda. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Paulo diz, esse comportamento, essa atitude, tudo isso que eu disse até agora, vai fazer vocês se diferenciarem da maioria das pessoas que cercam vocês. Aí vocês serão, como disse Jesus, luzeiros deste mundo. E eu preciso manter a minha luz acesa, a minha chama brilhando. E como é que eu faço isso? Atentando para a palavra de Deus naquilo que ela me diz. Veja, a Bíblia diz, vocês são a luz do mundo. Jesus não disse isso? Então nós somos como um farol. Gostamos de cantar, né, aquele louvor, como um farol. Cadê? Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Você é um farol? Você é um abrigo? Você é uma ponte? Ou é tudo o contrário, né? Somos ou não? Deveríamos ser. E para que a gente seja, a gente tem que viver essas coisas da palavra de Deus. E não nos tornarmos como esta geração corrompida, perversa, que é a geração que nós estamos vivendo. Irmão, de gente ruim já chega no mundo. Não pode ter crente ruim. Esse amém foi fraco aí. Vocês estão querendo ficar ruim. Não pode ter crente ruim, irmão. Crente tem que ser gente boa. Tem que ser gente de fé, gente de alegria, gente de firmeza, gente de uma só palavra, gente de honestidade, gente que joga limpo. Chega de corrupção no mundo que nós estamos. Então nós temos que ser diferentes. E para que haja luz, é só acender a luz. As trevas se dissipam. O que Deus está dizendo é que nós seremos luz no meio de uma geração perversa. Quando acende a luz na escuridão, logo se percebe a luz. A luz não precisa fazer propaganda de si mesma. Ela só precisa brilhar. Acendeu a luz, está tudo escuro. Acende uma luzinha, ela já é logo percebida. Ela já é logo notada. Você não precisa fazer propaganda de você mesmo, você só precisa deixar a luz brilhar. O desafio é a gente se tornar, como diz aqui, irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? Não estamos sujeitos à repreensão. Por quê? Porque não fazemos coisa errada. Quem faz coisa errada está sujeito à repreensão. E pior que tem gente que faz coisa errada, quando você repreende, ela anda briga com você. Como se estivesse com maior razão. Estar fazendo coisa errada é digno de repreensão, é ou não é?
mas nós temos que ser, como diz o apóstolo Paulo, irrepreensíveis. Também disse isso Jesus, Mateus capítulo 5, vamos lá rapidinho. Mateus capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 até o versículo 16, ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Veja o que está dizendo o Senhor: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas para essa luz brilhar, a gente precisa abraçar o desejo de ser irrepreensível, não ter nada para alguém falar de nós ou de nos repreender. E por fim, Paulo diz no verso 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele termina dizendo: guardem a palavra, não percam a esperança, preservem essa palavra para o dia de Cristo, guarde essa palavra até a volta do Senhor, viva por essa palavra, deixa-la governar a sua vida, e aí também você receberá a coroa. Paulo diz: e eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Valeu a pena o trabalho apostólico de Paulo, porque se gerou ali uma igreja obediente, que avançou, que progrediu, que cada vez ficou melhor e continuou crescendo como a luz da aurora até a perfeição. O plano de Deus para nós, irmãos, é esse. Paulo, ele diz aqui na palavra de Deus, a segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, e ele pôde dizer isso com muita tranquilidade, porque isso foi verdade na sua vida. São palavras que a gente sempre se lembra com emoção. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele esperava uma coroa, ele disse: essa coroa está guardada, está reservada, e ela não é privilégio meu, mas ela também será colocada sobre a cabeça de todos aqueles que, igualmente a mim, amam a vinda do Senhor. Enquanto esperamos a vinda do Senhor, sejamos cada vez melhores. Operemos de acordo com a nossa salvação, de acordo com esse investimento que Deus fez na nossa vida ao nos salvar. Irrepreensíveis, esse é o alvo. Se tem alguma coisa repreensível, quero me livrar dela, quero me tornar irrepreensível. Vamos buscar isso, irmãos? Vamos trabalhar para isso. Isso é desenvolver a salvação. Isso é ir atrás do plano de Deus para nós. Não quero nada menos do que Deus preparou para mim. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, meu Deus, eu quero te pedir essa noite mais uma vez, que a Tua palavra, Pai, somente a Tua palavra, possa transformar a nossa vida, possa convencer os corações, porque ela é a verdade, a Tua palavra é a verdade. E ela mesma diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade liberte muitos aqui essa noite de conteúdos errados, de conceitos errados, Pai, de visões erradas sobre o Evangelho, para que nós possamos viver de acordo com a Tua boa vontade, que opera em nós tanto querer quanto realizar. Que nós possamos entender que tudo de bom que fazemos foi porque o Senhor preparou de antemão e o Senhor está realizando através de nós. Mas que nós não venhamos a parar, Senhor, muito menos voltar atrás, mas avançar, prosseguir, cada vez mais firmes no Senhor, cheios de fé e fidelidade, obedecendo a Tua palavra. É o que eu te peço. Senhor, fortalece a igreja nesse lugar. Fortalece cada cristão aqui, Senhor. Nós não queremos ser melhores do que ninguém.
Queremos ser apenas fortes no Senhor, fortalecidos pela Tua palavra. Abençoa meus irmãos essa noite, eu te peço. Fortalece o íntimo de cada um, para que todos os dias sejam dias de crescimento, de melhora, de progresso, de aperfeiçoamento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Espírito, peça a Ele, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Diga para Ele: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche-me, Senhor. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do meu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Obrigado, Jesus. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Jesus.